Seguinte, então hoje vamos falar sobre bolhas econômicas, beleza? Vamos tentar entender mais ou menos aí como é que funciona esse negócio de bolha econômica. O que é? Vamos definir, tentar identificar, vou trazer exemplos práticos para vocês aí, reais que aconteceram no nosso mercado financeiro. E também, vim com a blusa da Austrália para homenagear a Austrália, que já tem 30 anos que não tem recessão econômica lá. Então, vamos pro vídeo? Bora lá. Só que antes da gente começar, eu tenho que pedir para você, né, como sempre, deixa a curtida, se inscreve no canal, porque eu sempre vou estar trazendo esses vídeos para vocês, beleza? Então vamos direto sem enrolar mais. Então, pra gente entender o que é uma bolha econômica, primeiro a gente tem que também classificar o que é uma bolha econômica. A gente pensar assim na metáfora da bolha econômica, né, fazendo a analogia realmente com uma bolha de sabão, a gente pensa o quê? A bolha incha e quanto mais ela cresce, mais próximo de estourar ela fica, porque a camada que está revestindo lá, aquele ar que está ficando ali dentro, ele vai ficando cada vez mais fino, e quanto mais fino ele vai ficando, mais próximo de estourar ele também fica. Quando a gente pensa no mercado financeiro, a gente fala de bolha, a gente pensa assim, um setor do mercado financeiro está sendo muito inflacionado, então estão jogando dinheiro lá, demanda inexistente, colocando dinheiro dentro daquele setor, ele vai crescendo, 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 até que ele fica num momento insustentável de tão grande que ele está. Quando ele fica tão grande a esse ponto, ele a qualquer momento pode estourar, e é por isso que a gente chama de bolha. Quando ele estoura, toda aquela demanda que tinha sido criada, todo aquele investimento que tinha sido colocado ali dentro, simplesmente se destrói e se perde. Então, bolha é um termo comumente utilizado para classificar uma economia e definir que a economia está sendo mega inflacionada. Quando a gente vê uma economia inflacionada, né, com os preços muito altos, a gente pode identificar uma bolha por causa disso. Por quê? Porque a gente pode identificar uma demanda crescente dentro daquele setor que talvez seja uma demanda que não condiz com a realidade. Como assim, né? Quando não condiz com a realidade, uma demanda que está dentro daquele setor. Digamos que o governo resolve financiar determinado setor da economia. Aquele setor da economia não tem demanda real da população para poder crescer conforme o governo está querendo que ele cresça. Então o governo vai lá e coloca dinheiro naquele setor para aquele setor crescer e criar uma demanda que não é real, uma demanda ilusória para aquele setor crescer e atrair empresários para poder financiar aquele setor também, não só pelo governo, beleza? Só que chega um determinado momento que a demanda não se sustenta, porque não há realmente demanda da sociedade, a demanda foi criada pelo governo, e quando o governo simplesmente parar de colocar dinheiro naquele setor, a bolha vai estourar. Porque a demanda que o governo criou naquele setor foi uma demanda do governo, foi o governo financiando aquele setor a crescer, e não a demanda real e sustentável da economia como um todo. Tá, deixa eu tentar explicar de uma forma um pouco mais simples para você entender. Digamos que o governo quer financiar o setor alimentício, e aí o governo vai chegar lá e ele quer financiar todos os produtores que produzem alface. Por que o governo está querendo fazer isso? Existem vários motivos. Pode ser que ele queira incentivar uma alimentação mais saudável na população, ou pode ser que ele simplesmente queira realmente fomentar aquele setor para poder servir como um setor de exportação. E aí digamos também que não há demanda real pelo alface. Vamos dizer que a população brasileira e a população do mundo gosta de alface e não come alface. A minoria do mundo compra alface. Então o que é que o governo está fazendo? Está gerando uma demanda naquele setor e colocando dinheiro, financiando aquele setor para aquele setor crescer cada vez mais, só que não há uma demanda real da população para o consumo do alface. Depois que esse setor cresce até o tamanho que o governo quer que ele cresça, ele para de financiar aquele setor. Só que já tiveram vários produtores de alface, produtores ou cultivadores de alface, né? Não sei. Então vários cultivadores aí de alface que eles chegaram simplesmente porque o governo estava colocando dinheiro lá. E o alface que eles estavam produzindo estava sendo comprado pelo governo, não pela população em geral, ou não servindo para exportação. Então o governo para de financiar aquele setor e todo aquele pessoal que entrou no setor simplesmente pelo dinheiro que o governo estava colocando lá, agora vai ficar desassistido. E toda a sua produção vai ir pro ralo. Então o que é que o governo fez? Gerou uma demanda inexistente, uma demanda ilusória que não existia e não condizia com a população do mundo nem com a realidade do Brasil. E quando ele simplesmente parou de colocar dinheiro lá, o setor se viu sem recursos para continuar, porque não existia demanda sustentável pela população que iria consumir aquele alface. E aí o que é que acontece? Todo mundo vai quebrar porque não tem consumo de alface suficiente para poder sustentar todos os produtores de alface que estavam produzindo alface depois do financiamento do governo.
Então pense aí, o governo tenta financiar um setor até de uma forma interessante, benéfica para a população, só que o que é que acontece? Não há realmente essa demanda no mercado. Então uma coisa que foi pensada para ser uma coisa boa, na verdade se torna um problema para todo mundo, porque agora que aquele setor está totalmente sem recurso do governo e sem recurso entrando lá, porque já não tinha recurso da população entrando para lá, ele simplesmente vai se perder e todo mundo que investiu dinheiro naquele setor, no cultivo de alface, vai perder dinheiro porque jogou dinheiro no lixo que não tem mais demanda. Dessa forma, o governo inchou uma bolha financeira no setor de cultivo de alface que não se sustentava. Quando ele colocou dinheiro, chegou um momento que ficou completamente insustentável, porque não havia demanda suficiente, e quando ele parou de botar dinheiro, aquela bolha estourou. E quando ela estourou, todo mundo quebrou. E como falar de bolhas e não lembrar da bolha mais importante da nossa história recente, né? A bolha das tulipas holandesas. Todo mundo fala que o Bitcoin é a nova tulipa holandesa e que ele vai se desvalorizar e vai quebrar, porque é a mesma coisa que está acontecendo com as tulipas holandesas, que cresceram demais num curto prazo de tempo, e quando viram que ela não tinha valor nenhum, ela começou a quebrar. Não é bem assim, né? Explicando agora para vocês o que foi a bolha das tulipas holandesas. Alguns holandeses e exploradores aí do mundo na época, quando voltaram da Constantinopla, trouxeram alguns bulbos de tulipa, uma tulipa que era realmente muito bonita e muito rara. Quando eles trouxeram para a Holanda, as pessoas ficaram maravilhadas com aquela tulipa, achando ela muito lindas e que queriam possuir aquelas tulipas e guardar, cultivar no seu jardim para deixar cada vez mais bonito o seu jardim. Então começou um mercado paralelo aí de especulação pelo valor da tulipa, porque muitas pessoas tinham interesse na tulipa, queriam comprar a tulipa, e outras pessoas estavam querendo vender essas tulipas. Só que era muito difícil de trazer essas tulipas, porque precisavam vir lá da Constantinopla, e também era muito complicado de cultivar as tulipas, porque elas demoram bastante tempo para florescer. Isso foi por volta do século 16, 17. Então já existia uma bolsa de valores lá na Holanda, inclusive nessa época era a maior bolsa de valores do mundo. A Holanda sempre foi muito bem estruturada no mercado financeiro, e esse mercado começou a ser totalmente enxurrado, cresceu demais por causa da especulação dessas tulipas. Então o preço da tulipa subiu muito realmente da noite para o dia, coisa de mais de 200% assim em horas, porque estava tendo muita especulação e muita gente estava negociando esse preço da tulipa para poder comprar ela agora e vender ela mais cara lá na frente. Então era só especulação realmente. Muita gente, a maioria das pessoas, não queria comprar a tulipa para guardar ela, queria só especular para ganhar com essa variação de preço. É por isso que muita gente diz que o Bitcoin é a nova tulipa holandesa, porque muita gente hoje especula com o preço do Bitcoin só nesse curto prazo, né, para se valorizar e depois vender lá na frente. Então a tulipa e o Bitcoin tem essa característica realmente da atração do trader, a atração do especulador na hora de comprar e se beneficiar com essa variação de preços. Mas as semelhanças param aí. Então uma tulipa holandesa chegou a ser negociada pelo valor de 200 mil reais, assim, se a gente for converter para o valor de hoje, né? Então era apenas uma tulipa, um bulbo da tulipa, uma tulipazinha daquela lá, 200 mil reais. Então um valor realmente bastante alto por uma folha, né? Uma folha não, né? Uma flor, uma tulipa. E como a tulipa demora muito tempo para poder maturar, para ela poder crescer, né? E ficar bonita e florescer, começaram a negociar preços futuros da tulipa. E foi realmente aí que começaram os contratos futuros que a gente vê hoje no mercado financeiro, começaram com a negociação de tulipas holandesas. Então as pessoas negociavam o direito com o produtor de ter aquelas tulipas que seriam cultivadas, né, lá na frente, anos na frente. E essa demanda crescente de tulipas foi cada vez ficando maior e uma hora se tornou insustentável. Um certo dia que um cara que fez um contrato de comprar tulipas no futuro, no dia que ele foi receber a tulipa do produtor dele, ele disse que ele não queria mais a tulipa e não ia honrar com o contrato e poderia perder a tulipa e deixar o cultivador com a tulipa dele. A partir desse momento, o preço da tulipa caiu quase 99%, indo para quase zero de valor em apenas um dia, porque depois que esse cara decidiu não comprar e não honrar o contrato que ele tinha de compra da tulipa, a maioria dos outros negociantes também de tulipas que tinham contratos futuros de tulipa também decidiram também não pagar. E a partir daí a bolha estourou quando o primeiro comprador de tulipa decidiu não comprar mais tulipa.
E essa foi a primeira grande queda da bolsa holandesa e foi a primeira bolha econômica da nossa história recente. Foi a bolha mais catastrófica que já teve no nosso mercado até hoje, inclusive. É como eu falei para vocês, o mercado holandês caiu quase 90% depois dessa brincadeira. Tá, então vamos pensar também em outra bolha econômica que aconteceu no nosso mercado. A bolha mais recente, 2008, a bolha do subprime nos Estados Unidos. E como foi que ela aconteceu, né? Então essa bolha ela é retratada no filme A Grande Aposta, que vai mostrar para vocês como Michael Burry ele conseguiu entender como essa bolha estava realmente acontecendo e como ele apostou e ganhou realmente nessa aposta, jogando contra o mercado financeiro e contra o governo americano também, contra a economia americana. Então o que é que aconteceu? Lá nos Estados Unidos as pessoas pagam a hipoteca e alugam essa casa como se fosse uma casa financiada pelo banco. Então eles tinham essa casa e eles pediam uma carta de crédito para o banco para poder financiar o pagamento dessa hipoteca deles, da casa deles. E eles falavam que eu vou pagar ao banco de acordo com o que eu puder pagar. Só que as pessoas são classificadas, todo mundo sabe disso quando vai pedir empréstimo no banco ou pedir mais crédito no cartão, que as pessoas são classificadas lá de acordo com a sua capacidade de pagar ou não aquela sua dívida, né? Então quanto mais inadimplente você for, mais difícil vai ser de você pegar o crédito ou o financiamento, ou então menor vai ser o seu financiamento ou o empréstimo que você vai conseguir do banco. Então os bancos lá nos Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para pessoas que não tinham a capacidade de pagar, simplesmente porque eles achavam que o governo ia financiar esse pagamento caso esse pessoal não conseguisse pagar. E era justamente isso que o governo realmente estava falando. Nessa época, ainda era 2008, ainda era o George Bush, só que o Barack Obama já estava começando a entrar no governo, porque em 2009 é que ele pega realmente a bolha estourada e tem que dar um jeito de ajeitar o mercado americano. Então o que é que acontece? O banco começou a emprestar dinheiro, pagar financiamento, empréstimo para esse pessoal que não tinha condições de pagar. E quando chegou o momento de começar a pagar esse dinheiro emprestado e esse financiamento que eles tinham pego, eles chegaram e falaram: olha, eu não tenho condições de pagar, então eu não vou pagar. Eu entrego a minha casa para vocês e fica por isso mesmo. Então, os bancos tiveram um prejuízo gigantesco porque estavam emprestando dinheiro para pessoas inadimplentes que não tinham condições nenhuma de pagar, mas eles fizeram isso por escolha própria, achando que o governo ia financiar caso eles tivessem um prejuízo. E eu digo para você que foi justamente isso que aconteceu. Quando o Barack Obama entrou, ele teve que pagar a dívida de muitos bancos justamente porque não queria deixar a economia americana quebrar mais do que já estava quebrando. E foi uma quebradeira nos Estados Unidos. Essa crise pegou no mundo todo. Foi até na época que o Lula falou que chega só uma marolinha por aqui. E uma coisa que eu critico muito nesse processo de pagamento pelo governo, dessa dívida que as pessoas tinham com os bancos, foi porque os bancos receberam todo o dinheiro que eles precisavam receber para não quebrar, o governo pagou a dívida que os bancos contraíram, né, emprestando dinheiro para quem não tinha condições de pagar, só que deixaram os mesmos deixaram os mesmos administradores nos bancos, os diretores, os presidentes, onde eles estavam. Assim, não pediram para afastar esse pessoal que tomou essas decisões erradas que levaram à crise econômica de 2008. Então eu critico bastante esse ato do governo. Critico até mais do que ele ter simplesmente pago a dívida de todo mundo. Porque se você tem um gestor que ele não tem capacidade e competência de tomar decisões acertadas, você vai deixar ele lá, o que é que esse cara vai pensar? Poxa, se eu tomar outra decisão errada, o que é que vai acontecer? O governo vai chegar aqui e vai pagar a dívida novamente e vai me sustentar. Então eu vou continuar fazendo errado. Então eles não foram responsabilizados pela cagada que eles fizeram. Então isso é péssimo, né? Por isso que eu critico tanto o que aconteceu lá. E o que é que está acontecendo agora? Eu vou tentar falar rápido para esse vídeo não ficar muito grande. O governo do Joe Biden já está produzindo dinheiro para poder financiar o mercado americano. Ele simplesmente está colocando mais de 3 trilhões de dólares no mercado americano de dinheiro criado para financiar esse mercado e não deixar esse mercado quebrar, comprando ações de empresas, recomprando títulos do Tesouro Americano e financiando empresas que estão assim mal das pernas. Agora imagine quando o governo americano decidir parar de colocar esse dinheiro no mercado, porque não há demanda realmente pelas ações do mercado financeiro americano. Quer dizer, há demanda, mas não tão grande para ter 3 trilhões entrando no governo, no mercado todo ano.
Já foi uma rodada de 1,5 trilhão do Trump e entrou mais 3 agora do Joe Biden. Ainda estão falando que pode chegar a 6, só que até agora confirmado 3 trilhões. Então é dinheiro demais entrando para lá no mercado financeiro e isso vai ocasionar no estouro dessa bolha. O que eles estão tentando fazer e o que eles alegam é: não tem como acontecer uma bolha ou inflação no mercado em momentos de crise, porque não há demanda do consumidor para comprar. Então, se não há demanda do consumidor para comprar, não vai ter inflação, então o governo pode tacar dinheiro no mercado que não vai ter inflação. Não é isso que está acontecendo. A inflação americana está em níveis elevadíssimos, inclusive está com muito risco deles terem que elevar os juros para poder diminuir a inflação, porque é essa correlação que a gente vê: quando os juros sobem, a inflação tende a diminuir, porque ele inibe o consumo, porque quando o juros está mais alto, você, em vez de gastar no mercado financeiro, ou comprar ou gastar como consumo de qualquer coisa, você vai e você guarda na poupança e investe para poder ter mais dinheiro lá na frente. Então, quando os juros sobem, a tendência é gastar menos e investir mais. Só que a gente também não vê isso do mercado americano. A gente não vê o governo americano aumentando os juros. O que é que ele está fazendo? Ele está deixando os juros em zero. Diz que vai deixar até o começo do ano que vem. E talvez deixe o ano que vem inteiro. Isso vai fazer o consumo aumentar. E quando o consumo aumenta, a inflação dispara. Se a inflação disparar, muito provavelmente o governo ou vai ter que imprimir mais dinheiro para colocar mais dinheiro no mercado financeiro, ou deixar a bolha estourar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu acredito que ele vai colocar mais dinheiro no mercado financeiro. Porque governo nenhum do mundo quer que a economia do seu país vá mal. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, não interessa. Se a economia do país estiver indo bem, se toda a população estiver conseguindo consumir e fazer o que ela quiser fazer com o dinheiro dela, significa que o governo foi um bom governo. Então, atualmente, nós estamos à beira realmente de uma nova crise. Pode ser que essa bolha estoure há pouco tempo e pode ser que essa bolha também vai estourar só mais lá na frente. Mas uma coisa é certa, até o próprio Michael Burry, que foi uma das primeiras pessoas que identificou a bolha de 2008, já falou que nós estamos em um momento de crise agora, e inclusive nós estamos mais de 3 vezes acima do gasto governamental e da dívida que nós estávamos lá em 2008. Então, se essa bolha estourar, nós vamos ter uma crise ainda maior. Por isso que esse cara está tentando alertar tanta gente, por isso que tem muito economista falando também: nós estamos em um momento seríssimo do nosso mercado, porque se essa bolha realmente estourar, vai ser quebradeira no mundo inteiro. Então, eu espero que você tenha entendido perfeitamente bem como é que uma bolha funciona. Espero que tenha ficado claro todas as minhas explicações aqui para vocês e todos os exemplos que eu dei. Se tiver ficado qualquer dúvida para você, deixa aqui nos comentários. Se você quiser fazer uma sugestão de algum vídeo novo, deixa nos comentários também, que com certeza eu vou fazer esse vídeo para vocês, beleza? Então eu vou pedir de novo, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou estar sempre trazendo vídeo de qualidade para vocês, beleza? Muito obrigado, galera, e até a próxima!